Boa tarde, segundo ano. Nas videoaulas dessa semana, nós vamos trabalhar a disciplina de matemática, né? Vamos iniciar a unidade 2, né? Em a turma e os números, e vamos trabalhar novos conceitos. Alguns nem são assim tão novos, porque já foram vistos nas séries anteriores, mas agora eles ganham um pouquinho mais de complexidade, ou seja, eles vão ficar um pouquinho mais elaborados na hora da gente trabalhar, ok? Então, nós vamos começar pela posição e localização. Posição e localização. A gente já fez atividades em sala de aula em que a gente teve que localizar um colega dentro da sala. Sempre quando a gente ia fazer isso, a gente dava o nome da criança que ia localizar e também dava um referencial. Qual o aluno que está mais distante, está mais perto? Está mais perto de quê? Mais perto da porta, mais distante do colega da última fileira. Então, isso aí são o quê? Referenciais. Então, o que que a gente vai aprender, né, de fato, em posição e localização? O que a gente vai aprender? A identificar e descrever a localização de pessoas dentro do espaço, seja numa sala de aula, né, seja dentro de um supermercado. Posso falar que ele está em algum corredor do supermercado. Pode ser localizar um carro no estacionamento, localizar uma casa numa rua, né? Então, é isso. Identificar e descrever a localização. Compreendendo o quê? Que para a gente utilizar os termos se está à direita, se está à esquerda, se está à frente, se está atrás, a gente tem que sempre ter o quê? Um referencial. Se eu falar que a minha casa, ela fica na rua Doutor Dante Guimarães Sampaio, então eu dei uma referência, o nome da rua. Eu posso dar como referência também para essa pessoa encontrar minha casa, o número da casa, né? Que em relação à posição da rua, também fica fácil de achar, porque de um lado só vai ter números ímpares e do outro lado só números pares. E outro ponto que eu também posso utilizar é o seguinte: pode ter alguma referência, algum comércio ao lado da casa, igual ao lado da minha casa tem um bar, que é o Bar do Márcio. Então, ele é um ponto de referência para qualquer pessoa que vier procurar a minha casa, conseguir localizar. Então, a gente tem que aprender a dar esse referencial, falar se está à esquerda, à direita, à frente, atrás. Então, tudo isso é trabalhar o quê? Posição e localização. Na primeira atividade que a gente tem, que tem um esboço de uma sala de aula, a gente viu que foram dados como referenciais o quê? As fileiras, né? E também tem todo o contorno da sala, em que vai ter a mesa da professora, o quadro, a porta, uma janela. Todos esses outros pontos também são referência. Eu posso perguntar que aluno que está mais próximo da professora, em que fileira que ele senta, em que carteira que ele está, entendeu? Então, tudo isso é identificar e descrever para a pessoa conseguir o quê? Achar esta pessoa, tá? Então, vai ter uma atividade logo depois, né, que a gente fazer esse primeiro contato com o conceito, que vai descrever isso tudo no nosso livro, né? Então, é o que eu disse, posição e localização é você identificar e conseguir descrever a localização de uma determinada pessoa ou objeto dentro de um espaço, dando para a pessoa como pistas, né, alguns referenciais. Isso vai facilitar que a pessoa encontre ou aquela outra pessoa que ela está procurando ou um objeto, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito da localização e da movimentação. Mas a localização é aonde está localizado algo ou alguém. Se eu te perguntar agora aonde você está, você vai dizer, eu estou em casa, ou eu estou na escola, enfim, você vai dizer que está em algum lugar, correto? Mas isso é porque você tem uma referência, ou seja, ou você tem um endereço, ou você tem algo ao seu redor que te localiza. E, por isso, a localização ela depende de algo que chamamos de referencial. Então, quando eu falo para você, olhe para a direita ou para a esquerda, você deve ter um referencial de localização, ou melhor dizendo, algo que vai te ajudar a se localizar. Deixa eu ir aqui para o lado, que isso vai ficar mais claro. Aqui eu tenho uma estante com alguns objetos, e aí eu te faço uma pergunta. O que está em cima? Ou o que está embaixo? Espera aí, em cima de quê?
Embaixo de quê? Veja que foi impossível você descobrir porque eu não te dei um referencial, ou seja, uma referência para você se localizar. E se eu mudar a pergunta para o seguinte, o que está em cima dessa caixa? Agora ficou mais fácil, não ficou? Pois é, eu te dei um referencial, ou seja, o que está em cima da caixa é esse avião aqui. E se eu te perguntasse, o que está embaixo da caixa? Também é fácil, né? Nós temos esse ursinho de pelúcia aqui. O que eu quero dizer é que, para você determinar as coisas, é necessário ter um referencial, ou seja, uma referência. Bem, e agora que você já sabe isso, me responda, quem está dentro da caixa e quem está fora? Quem está dentro da caixa é esse gatinho aqui. E quem está fora, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho esse ursinho, eu tenho esse peão, eu tenho um aviãozinho aqui e também tenho essa bola. Ou seja, eu te dei um referencial a ser seguido. E uma outra pergunta é, quem está perto da caixa? Perto da caixa, eu tenho esse peão aqui, né? E quem está longe da caixa? Longe da caixa, eu tenho essa bola aqui. Então, viu como é importante você determinar um referencial para determinar a localização das coisas ou até mesmo a sua localização? Então, pense, só é possível você responder se está estudando essa aula em casa ou na escola porque você tem coisas à sua volta que servem de referencial, ou seja, servem de referência. O que eu quero dizer é que você conhece coisas da sua casa ou conhece coisas da escola, ou qualquer outro lugar que você esteja estudando essa aula. E pensando na movimentação, eu vou criar aqui algumas situações para você chegar em casa. Digamos que você esteja vindo por aqui, e essa é a sua casa. Qual é a movimentação que você tem que realizar até chegar a ela? Claro, você está olhando nessa direção, então você deve ir para frente mais uma vez, e aí você chega na sua casa. Ou seja, a movimentação aqui foi em frente. Agora, eu vou apagar aqui e vou criar outra situação. Digamos agora que você veio da sua casa e você esteja bem aqui, e você está olhando para essa direção. Então, se você está olhando por aqui e o referencial é a rua, para chegar à sua casa, você tem que caminhar para esse lado, mais um pouquinho, e depois virar e caminhar para aqui. Então, se você está olhando por aqui e o referencial é a rua, você deve caminhar para frente e depois para a esquerda. Agora, digamos que, em vez de você vir daqui, você está caminhando daqui, ou seja, você veio dessa direção da sua escola. Então, você vai para frente, e depois você tem que entrar na sua casa, correto? E o caminho para chegar em sua casa, dessa vez, foi que você teve que andar 2 vezes para frente e depois teve que se virar para a direita para entrar em sua casa. Ou seja, tudo dependeu do referencial. E o referencial, nesse caso, é a rua. O que eu quero dizer é que, se você está vindo por aqui, você está caminhando em um sentido da rua. E se você vem daqui, você está caminhando em outro sentido. Ou seja, a rua, a casa, elas serviram como referenciais. E, pensando nisso, nós podemos praticar um pouco mais a respeito da movimentação. Isso porque você sabe qual é a sua direita e qual é a sua esquerda? Você sabia que o seu corpo ele é dividido em 2 lados, um lado direito e um lado esquerdo? Como você está olhando para a tela, o lado esquerdo é esse lado aqui, e o lado direito é esse outro. Mas lembra que eu disse que a localização e a movimentação dependem de um referencial? E se você fosse esse garotinho aqui? Qual seria a esquerda e qual seria a direita? Pense que você estaria virado para o outro lado, ou seja, ele está virado de frente para você. Isso significa que a esquerda dele é essa aqui e a direita é essa. Ou seja, tudo depende de um referencial,
depende de para onde você está olhando. E algumas coisas te ajudam a entender melhor qual é a esquerda e qual é a direita. Uma delas é utilizar a mão que você escreve. E aí, essa mão serve como referencial, como uma referência para você descobrir qual é a esquerda e qual é a direita. Então, por isso que é importante você guardar o lado que você escreve. Ou seja, se você escreve com essa mão aqui, você é destro. E se você escreve com essa, você é canhoto. Mas, claro, o meu referencial é a tela que está em frente de você. Por isso que eu sei que essa aqui é a direita e essa aqui é a esquerda. E a maioria das pessoas são destras, ou seja, escrevem com a mão direita. E as outras que são canhotas escrevem com a mão esquerda. Ok, mas vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui nessa figura, nós temos uma menina que deseja ir ao parquinho. A minha pergunta é a seguinte: ela deve ir para a esquerda ou para a direita? Isso também depende do referencial. Observe que a menina ela está apontada para lá. Isso significa que a esquerda dela é essa aqui e a direita é essa. E note que o parquinho ele está nessa direção, ou seja, ele está à direita. Então, é preciso que a menina vá para a frente e depois para a direita. Viu como é importante saber localização? Agora, observe esse desenho que eu fiz aqui. Vamos brincar de localização? Primeiro, eu quero saber o que está do lado direito dessa estrela aqui. Note que eu estou te dando a estrela como referencial. E se ela é o referencial, essa aqui é a esquerda e essa aqui é a direita. Então, a flor rosa é a que está à direita da nossa estrela. E pensando na nossa Lua, o que está em cima e o que está embaixo? Já que a Lua é nosso referencial, então, em cima é essa direção e embaixo é essa aqui. Ou seja, em cima da nossa Lua está esse Sol e embaixo está essa árvore aqui. Viu como é fácil descobrir a direita, esquerda, cima ou embaixo quando você tem um referencial? Por fim, vamos ver como isso ajuda até mesmo em nossas brincadeiras. Aqui eu tenho o Pedrinho, e o Pedrinho ele quer pegar este sapinho aqui. Qual é o caminho que ele tem que fazer até chegar ao sapo? Então, o Pedrinho está aqui, então, primeiro, ele deve ir para a nossa direita. Note que para cima não tem caminho, então, para baixo, ele pode seguir. Então, o Pedrinho agora deve descer porque tem caminho. E se nós formos para a esquerda, não vamos conseguir passar. Isso significa que o Pedrinho deve ir para a direita. Se você for por esse caminho aqui, em nenhum lugar você vai conseguir chegar no sapo. Isso significa que nós temos que descer aqui. Então, para baixo, para a direita não tem caminho. Então, temos que ir um pouquinho para a esquerda. E se eu for para cima, eu não consigo chegar no sapo. Então, eu tenho que ir para baixo. E agora, eu tenho que ir para a direita. E se eu for direto por esse caminho, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eu tenho que ir para baixo. Novamente, se eu for para a direita, aqui não vai ter nada. Então, eu tenho que ir para a esquerda. E eu passei direto aqui porque é um caminho fechado. Então, agora, eu tenho que ir para baixo. E se eu continuar descendo, novamente, eu vou a um caminho fechado. Então, eu tenho que ir para a esquerda. E se eu continuar indo para a esquerda, eu vou novamente a um caminho fechado. Então, eu tenho que ir para baixo, e aí o Pedrinho vai para a direita, e, finalmente, nós conseguimos pegar o sapinho. Viu como é importante saber localização e saber se movimentar? Eu espero que isso te ajude bastante no seu dia a dia. Pense em situações no seu colégio, em sua casa, e tente falar qual é o referencial, ou seja, a referência que você está utilizando para se movimentar ou se localizar. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!